36. Nós vamos ler até o capítulo 16, versículo 10. Atos 15, 36, e o capítulo 16 até o verso 10. Diz assim a palavra: Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo também chegou a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observasse. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentava em número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram para Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Até aqui a leitura. Meus amados, estamos a partir do versículo 36 do capítulo 15, até o capítulo 18, verso 23, na segunda viagem missionária de Paulo. E nesse recorte de hoje, capítulo 15, 36, até o capítulo 16, versículo 10, nós resolvemos olhar para esse texto e atribuir-lhe o seguinte título: discussão, separação, a missão continua. E por que olhar para isso? Se você prestar atenção, houve uma desavença entre Paulo e Barnabé. Você já imaginou uma desavença entre irmãos? Será que é possível? Você mesmo já teve alguma desavença entre irmãos de sangue, vamos dizer assim, ou entre irmãos espirituais? Parece algo estranho para nós, mas a gente olha para a Escritura, está registrado isso. E você olha para as Escrituras e vê como elas revelam para nós que estes homens, separados por Deus, guiados pelo Espírito Santo, ainda assim são passíveis de erros. Só você olhar desde o Antigo Testamento. Caso de Noé. Homem que Deus escolheu, diz o texto que ele achou graça diante de Deus. Deus o escolheu para restaurar o que estava errado, destruir o mundo com o dilúvio, mas salvou Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. E depois disso tudo, quando Noé sai da arca, depois das águas baixarem, Noé se embriaga e comete atos talvez impensáveis para um homem que achou graça diante de Deus. Mas a Bíblia resiste a isso para nós. O que dizer de Abraão, pai da fé, mentiu. E Davi,
e tantos outros, até chegarmos aqui Paulo e Barnabé, amigos. Barnabé foi aquele que pegou Paulo e o introduziu no meio dos apóstolos, foi aquele que ajudou Paulo a discipulando. Paulo junto com Barnabé saem em uma viagem missionária que nós vimos, chamada de primeira viagem missionária, anuncia a palavra de Deus, igrejas são organizadas, são fortalecidas pela palavra, mas agora, depois de algum tempo lá na cidade de Antioquia da Síria, diz o texto que Paulo diz para Barnabé: vamos voltar às cidades nas quais nós anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então, o que é que a gente tem aqui? O intervalo entre a primeira e a segunda viagem missionária foi marcada por controvérsias. Lembram-se? Por disputas. A primeira foi entre os judeus, ou os judaizantes, com os gentios, que terminou lá em Jerusalém, no concílio, que a gente viu domingo passado. E tudo o que aconteceu, houve uma decisão, e depois a decisão foi enviada para as igrejas da Antioquia e as igrejas que os gentios faziam parte. Então, era uma polêmica entre os judeus e os gentios. O que é que eles precisam para ser salvos? Notem, só precisam da obra salvífica de Cristo lá na cruz. Foi o que a resolução lá em Jerusalém decidiu. E agora, os presbíteros e apóstolos entenderam isso, traçaram diretrizes e levaram para as igrejas. E agora, antes da segunda viagem, nos preparativos para a segunda viagem missionária, há uma outra desavença. Agora envolve dois missionários, Paulo e Barnabé. E, meus amados, o que é que a gente precisa olhar para aqui? No primeiro caso, a desavença entre os judeus e os gentios envolveu toda a liderança da igreja. E toda a igreja. Note que os apóstolos e presbíteros se reuniram, tomaram as decisões e a igreja aprovou em assembleia as decisões. E agora, a desavença é entre dois irmãos que trabalharam junto pela obra do Senhor, pela causa do Senhor Jesus. O que é que a gente ainda deve lembrar? O problema doutrinário foi resolvido. O gentio não precisa circuncidar para ser salvo. Está resolvido esse problema doutrinário. Agora é hora de voltar para ver como essas igrejas estão, fortalecê-las e fazer com que eles se tornem discípulos de Jesus a cada dia. E aí, é nesse momento que surge o impasse entre Paulo e Barnabé. Por quê? Diz o texto aí, versículo 37 do capítulo 15, Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. E esse Marcos era primo de Barnabé. E foi ele que, na primeira viagem missionária, quando chegou em Chipre, e chegou lá na Perge da Panfilha, ele abandonou a comitiva de Paulo e Barnabé. Volta a isso, a página da sua Bíblia, capítulo 13, versículo 13. Diz o texto: e navegando de Pafos, lá no final de Chipre, já entrando no sul da Ásia, na região da Galácia, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, Marcos, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. E agora Barnabé quer levar com ele. Veja o capítulo 15, verso 38. O que é que vai dizer? Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha. E aqui se criou a desavença. Paulo endureceu. E por quê? Paulo não achava justo levar esse auxiliar que se afastou da comitiva lá em Perge da Panfilha. Por quê? Paulo não concordou, porque Paulo achava incoerente voltar para visitar as igrejas e exortar esses irmãos a permanecerem firmes na fé, firmes na proclamação do Evangelho, tendo alguém que tinha abandonado o caminhar com eles. Notem, segundo o texto, as informações que nós temos, Marcos não abandonou a fé,
abandonou a comitiva que estava pregando o evangelho, mas Paulo entendeu que não devia levá-lo por essa razão. Ou seja, o que é que a gente enxerga aqui? Barnabé quer levar João Marcos e Paulo não quer levá-lo. E aí o versículo 39 diz: houve tal desavença entre eles, ou seja, entre Paulo e Barnabé, que vieram a separar-se. Meus amados, aqui nós temos que destacar o que a Bíblia nos mostra, que mesmo aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, os que comungam da mesma fé, pode haver posições e opiniões diferentes. E aí a pergunta que a gente faz: por que há desavenças? Especialmente olhando aqui para Paulo e Barnabé. Qual a resposta que nós temos? É clara, a resposta é que são pecadores. E talvez o texto nos leve a pensar de que os dois estão tentando impor a sua própria vontade sobre o outro. Não, eu quero levar João Marcos. Não, João Marcos não vai porque ele nos abandonou. É a vontade de Paulo e a vontade de Barnabé. Por isso que houve desavença. Então, o texto diz que a desavença foi grande, não é? A nossa tradução diz que houve entre eles desavença tal, ou tal desavença, que eles se separaram. Ou seja, não foi coisa fácil. O que é que acontece? Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, sua terra natal, aquela ilha onde eles já tinham passado. Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então vejam, mesmo diante da desavença de Paulo e Barnabé, Deus continua agindo. Deus continua agindo. Nós, a partir daqui agora, não temos mais informações sobre Barnabé e o seu ministério. Lucas agora vai se deter só em Paulo, nem também mais Pedro vai aparecer aqui no livro de Atos, só Paulo agora. Então a gente não pode saber como Barnabé agiu, porque não temos informações do texto sagrado para nós. Então, mas Barnabé seguiu lá para a sua terra natal, ilha de Chipre, e Paulo foi lá para a Síria e a Cilícia. Agora vejam, quem foi com Paulo? Silas. Quem é esse Silas? Um dos notáveis da igreja. Está lembrado que ele foi enviado com Paulo e com Barnabé para ir lá para Antioquia da Síria, a igreja? Foi ele e Judas Barsabás. Veja o versículo 22 do capítulo 15. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Então Paulo ficou com Silas e vai seguir a direção da Síria e da Cilícia. Agora, meus amados, o que é que a gente tem para entender que a missão continua? Como nós dissemos, não é? Desavença, separação, a missão continua. Em vez de uma equipe missionária, temos duas agora. Uma equipe Barnabé e João Marcos, e talvez outros que se juntaram a eles, e uma equipe Paulo e Silas, e Timóteo vai se juntar a eles também, quando chega lá em Listra. Então agora Deus passa a agir com duas equipes missionárias. E como eu disse, Lucas resolveu registrar só o caminhar de Paulo agora, mas Barnabé com certeza continuou a sua caminhada de evangelização em Chipre e por onde andou. Agora, será que a gente pode olhar para o texto e perguntar: e aí Paulo e Barnabé se separaram, ficaram, na nossa linguagem, intrigados um do outro, nunca mais se falaram? O que é que aconteceu? Nós não temos informações no texto, mas lembrando de Paulo escrevendo as suas cartas, ele mencionou Barnabé, demonstrou que Deus estava tratando o coração de Paulo, não é?
E ele fala de Barnabé como seu ex-companheiro na carta aos Gálatas. E também depois vai falar de João Marcos, não é? Nas suas cartas. E lá na carta a Timóteo ele vai dizer, Marcos é útil para o ministério. Significa, meus amados, que Deus estava trabalhando o coração de Paulo também em meio a isso tudo. E aí, Paulo fala dele, a respeito de Barnabé, e fala bem, mas também de João Marcos. E a pergunta que eu creio que você, assim, igual a mim, nós seres humanos, a gente quer saber o resultado. E a pergunta é, quem estava com a razão? Você já perguntou isso? Olha, quem é que estava com a razão? Paulo ou Barnabé? A gente sempre quer saber disso, né? Quem estava com a razão nessa disputa, nessa separação? E a gente, se olharmos para os resultados, vai dizer, Paulo tinha razão. Paulo estava com a razão mesmo, não era para levar João Marcos não. Mas aí vamos ser desonestos com Barnabé, já que Lucas não registra a obra de Barnabé no seu texto de Atos. O que é que nós podemos entender como resposta? Aqui é uma avaliação pessoal minha. Os dois estavam certos em seus posicionamentos, estavam errados em como lidaram com a questão. Por quê? Estavam certos porque queriam fazer a obra do Senhor, mas estava errado porque quiseram impor a sua vontade um sobre o outro. E aí a gente precisa olhar direitinho. Mas vejam, em meio a tudo isso, mais uma vez, Lucas faz como que uma inserção de um relatório. Já fez isso alguns versículos, alguns capítulos atrás, e agora de novo. Veja o verso 41. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Aí veja lá no versículo 5 do capítulo 16. Olha o relatório de Lucas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Louvado seja Deus por isso. Em meio a essa confusão toda, novos cristãos precisavam ser fortalecidos. Por isso que Paulo volta pela Síria e pela Cilícia, e Barnabé volta para Chipre, onde houve também conversões. E aqui, no capítulo 16, os versículos 1 a 10, nós temos o início da segunda viagem missionária. Em outras palavras, começou a segunda viagem missionária. E Paulo e seus companheiros chegam agora à Ásia Menor, não é? Mas, precisamente, a cidade de Derbe e Listra, por onde já tinham passado. Mas lembram que quando eles saíram de Antioquia, na primeira viagem, navegaram até Seleucia, de lá pegaram outro navio e foram para Chipre. Passaram pela ilha de Chipre, chegaram a Pafos, subiram lá para Perge da Panfilha e foram subindo, passaram em Listra, em Derbe. Agora Paulo faz ao contrário. Paulo sai de Antioquia da Síria e não vai para o Chipre, vai pela outra via, indo ao contrário das cidades. Agora ele vai da última para a primeira. E é interessante que ele vai fortalecendo as igrejas, como diz o texto. Agora vejam, diz aí que versículos 1 e 2 do capítulo 16, Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Aí Lucas traz uma informação importante para nós. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Ou seja, Lucas vai inserir agora no texto para nós a figura de Timóteo. Diz que o texto ele era um discípulo. Provavelmente havia declarado fé em Jesus quando da primeira viagem missionária. Provavelmente. Mas a gente sabe, não é? Pela carta de Paulo a Timóteo, que sua mãe, sabemos o nome dela, né? Eunice, e sua avó, Lloyd, haviam instruído Timóteo desde criança. Mas ele um dia confessou a fé em Jesus, provavelmente nessa primeira viagem. Então, eu quero me deter um pouco aqui sobre esse jovem chamado Timóteo. E
como eu disse aqui, só informa que havia um discípulo chamado Timóteo. Mas quando a gente cruza alguns textos da palavra de Deus, a gente vai ter algumas informações sobre Timóteo. O que é que a gente tem de informação aqui? Primeiro, que ele é filho de uma judia, com um grego. Não é? E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a gente sabe que o nome da sua mãe era Eunice e de sua avó era Lóide. E além disso, sabemos que elas, Eunice e Lóide, ensinaram Timóteo, desde a infância, as sagradas letras, lá em 2 Timóteo 3,15. Então, o que é que a gente vai aprender aqui? Algumas questões que eu quero trazer sobre esse jovem Timóteo. Primeira coisa que eu destaco, a importância de instruirmos nossas crianças no Evangelho desde cedo. Foi o que Eunice e Lóide fizeram, desde cedo, instruíram Timóteo na palavra de Deus. E aí, meus amados, a gente precisa ter um olhar especial para as nossas crianças, nossos pequenos, porque eles são vulneráveis, dependentes e são pecadores, tanto quanto nós, e portanto precisam serem instruídos na palavra de Deus, nas sagradas letras, como diz o texto lá de 2 Timóteo 3,15. Ou seja, é desde cedo que nós temos que instruir nossas crianças no Evangelho. Segundo destaque que eu faço olhando para Timóteo, a influência que os pais exercem sobre seus filhos. No caso de Timóteo, a influência foi da mãe e da avó, porque o pai era grego. Ou seja, o pai, segundo informações que nós temos, tanto aqui como lá nas cartas de Paulo a Timóteo, não parece ter confessado a fé em Jesus. Era grego, estava muito preocupado com essas questões. A mãe judia e a avó também se preocupou em ensinar Timóteo desde cedo, mas veja, a influência da mãe e da avó foi forte sobre a vida de Timóteo. E sobre seu pai, como nós dissemos, só temos essa informação, que era grego, mas não diz quem ele era, o que ele fazia. O texto sagrado só nos informa que Timóteo foi influenciado pela sua avó e pela sua mãe. E aqui um terceiro ponto que quero destacar e quebrar um paradigma que se estabelece em nossa sociedade, qual seja que crianças, sexo masculino, criado por avós e por mães somente, tem uma tendência à prática da homossexualidade mais tarde. Qual é o destaque que eu quero fazer? Cristo é o verdadeiro padrão de masculinidade. É isso que eu enxergo em Timóteo. Cristo é o verdadeiro padrão de masculinidade. Esses especialistas vão afirmar que os meninos criados pela mãe, sem influência do pai, vão desviar o caráter, tornando-se candidatos à homossexualidade. É verdade que a presença do pai é fundamental, mas nessa circunstância de Timóteo não foi possível, e há outras também que não. Não é por isso, como diz o especialista, que um menino criado pela mãe e pela avó, sem a presença do pai, tem a tendência de ser um homossexual. Não é isso que a palavra me informa. Se assim fosse, Timóteo jamais seria crente, nem seria integrante do ministério de Paulo. Mas a Bíblia me informa que ele foi, ou seja, Eunice, sua mãe, e Lóide, a sua avó, exerceram influência sobre Timóteo. Agora note, gravem isso é forte, mas é verdade. Em vez de se tornar homossexual ou um efeminado, Timóteo se tornou um homem crente usado por Deus. Louvado seja Deus por isso. Meus amados, quarto destaque que eu faço olhando para a vida de Timóteo é o bom testemunho que ele tem de outros. Veja, versículo 2 do capítulo 16. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele, no caso de Timóteo. E, meus amados, qual é o destaque aqui que eu faço? É que esses irmãos de Listra e de Icônio testemunharam de Timóteo. Isso deve ser verdadeiro para nós.
O nosso testemunho deve levar as pessoas a verem Jesus em nós. E não somos nós que vamos fazer propaganda. São os outros que vão enxergar em nós. Nós só temos que anunciar a palavra de Deus e viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Meus amados, esse jovem Timóteo seria instrumento de Deus na obra missionária. E Paulo vai levar Timóteo a ser um companheiro e a tornar-se pastor da igreja de Éfeso. Igreja grande daquela época, Timóteo chega aí. Diz o versículo 3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, não é? E aí, diz o texto, Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Meus amados, o que é que a gente entende aqui? Paulo queria levar Timóteo, mas o circuncidou por causa dos judeus. E aqui nós vemos o cuidado de Paulo em não permitir que um escândalo viesse atrapalhar a obra missionária. Porque lembra-se que aqueles judaizantes estavam por toda parte. Eles não tinham ido embora de Listra, de Derbe, de Icônio, estavam lá presentes. E então, quando vissem Paulo e Timóteo na companhia de Paulo, logo ele dizia, esse é filho de grego, não é circuncidado, não pode fazer parte. Então Paulo, para evitar um escândalo, circuncidou Timóteo. E aí, você, e a semelhança a mim, logo olha para o texto, então Paulo está se contradizendo. Porque se Paulo brigou lá com os judaizantes para defender os gentios, por que agora ele vai circuncidar Timóteo? Não, precisa disso não. Mas o que é que nós entendemos? É que Paulo não quer que haja nada que atrapalhe a obra do Evangelho. E então, Paulo circuncidou Timóteo, não pela salvação, Timóteo já era salvo. Paulo circuncidou Timóteo pensando na situação que podia vir. Ele era filho de uma judia, portanto conhecia a lei, mas o pai era grego. E por que Timóteo não foi circuncidado? Por que Eunice, a mãe de Timóteo, já que era tão influente, disse, olha, tem que circuncidar Timóteo? Porque isso era atribuição do pai. Era o pai que tinha que fazer a circuncisão, ou levar para alguém fazer. E se o pai de Timóteo era grego, não estava preocupado com isso. Então Paulo toma o lugar, né, do pai de Timóteo e faz a circuncisão em Timóteo. Mais uma vez, não para Timóteo ser salvo, que já era, mas para não causar escândalo. Agora note, o mesmo Paulo vai dizer que Tito não precisa de circuncisão. Veja aí, Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, versos 3 a 5. Gálatas capítulo 2, 3 a 5. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, não deixei circuncidar Tito. Ele era grego, não precisava. Mas aqui em Timóteo foi preciso por conta da circunstância. Agora note o relatório de Lucas depois disso. Então, circuncidou Timóteo. Timóteo passou a fazer parte da comitiva de Paulo, da obra missionária com Paulo. E aí passaram pela cidade, entregaram aquela resolução lá de Jerusalém. Aí Lucas agora coloca aí o relatório, verso 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Meus amados, mais uma vez a gente pode entender que Paulo, Silas e Timóteo, juntos, desfrutaram da bênção, né, de ver essa obra fortalecer-se e crescer naturalmente. Ou seja, a obra bem sucedida,
porque, primeiro, havia o interesse em fortalecer a igreja. Note que Lucas deixa bem claro, as igrejas eram fortalecidas na fé. E aí o Senhor ia aumentando dia a dia o número de pessoas naquelas igrejas. Ou seja, igrejas fortes naturalmente aumentarão, sem precisar de métodos centrados no homem, e muitas vezes métodos manipulados, mas na obra do Espírito Santo em converter aqueles que o Senhor tem separado para isso. Agora, os versículos 6 a 10, a gente vai compreender, para discernir a nossa vontade e a vontade de Deus. Vejam que o Espírito Santo proíbe Paulo de ir em direção à província da Ásia Menor, versos 6 a 8, não é? E o interesse que está por trás na vida de Paulo é Paulo entender que em meio a toda a sua dedicação, a sua estratégia, o Espírito Santo é quem está conduzindo toda essa obra. E aí, meus amados, o propósito de Paulo é excelente, pregar o Evangelho na Ásia Menor, mas o Espírito Santo disse que não, vai para outro lugar. E aí, a gente não sabe como diretamente isso aconteceu, não é? Mas vejam, versículo 6 do capítulo 16, percorreram a região frígia ou gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Observaram? Impedidos pelo Espírito Santo. Parece estranho. O Espírito Santo proibido de pregar o Evangelho, de fazer a obra de Deus. É o que Lucas registra para nós. Agora observe, a gente não sabe como isso aconteceu. Se o Espírito Santo falou diretamente com Paulo, se foi uma profecia, se foi as circunstâncias, mas o que nós temos informação é que Paulo e seus companheiros entenderam a mensagem e não foram. E a Ásia que está aqui registrada, não é a Ásia como nós temos hoje lá no Extremo Oriente. Se refere aqui à Ásia Menor, o que hoje é a Turquia, não é? Então, um pouquinho mais para o norte de cá, é onde Paulo estava querendo ir, não é? Ou seja, seria o que a gente chama hoje de Europa. E alguns dizem que é a partir daqui que o Evangelho entra na Europa. Não era Europa naquela época, tá? Só para a gente entender hoje. Mas veja, Paulo e seus companheiros queriam pregar no norte da Ásia Menor, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Então, o que é que acontece? Vejam, chegando perto de Mísia, versículo 7, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. De novo, esse Espírito de Jesus é o mesmo Espírito Santo. Lucas só colocou duas nomenclaturas diferentes, não é? Mas é o mesmo, que impediu de novo deles irem lá para onde eles queriam ir. Agora observe que de frente da cidade de Mísia, diz que eles contornaram-na, ou seja, a cidade de Mísia, foram para Troade, outra cidade próxima lá, passaram a noite. E aí, o versículo 9 está a razão do que está acontecendo, da direção do Espírito Santo. Diz o versículo 9: à noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Está aqui o segredo disso. Ou seja, meus amados, não era um anjo, mas um homem macedônio. A visão de Paulo é de um homem mesmo. E o seu pedido tem duas coisas que é preciso entender. Primeiro, atravessar o mar Egeu. Não é? O que era uma decisão oposta a que eles queriam ir. Lembram de alguma coisa que aconteceu na história da redenção? De alguém que tinha que ir para um canto e foi para outro? Lembra-se de Jonas? Jonas tinha uma determinação: vá para Nínive. Ele pegou um navio para o outro lado, para Tarsis. Aqui, Paulo, Silas,
e Timóteo estão querendo ir para a Ásia Menor. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus diz: não, vão para o outro lado, é outra direção. Agora vejam, a outra coisa aqui que nós enxergamos, antes de atender um pedido de socorro, era preciso entender que era um socorro espiritual. Passe a Macedônia e ajude-nos. Era a palavra daquele homem. Ou seja, Deus já havia preparado os corações, Deus já havia como que estabelecido o que Paulo ia fazer. Aqueles homens lá da Macedônia iam receber a palavra de Deus por intermédio de Paulo e da sua equipe. E o que é que a gente enxerga agora? Veja o versículo 10. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Observe, meus amados, algo impressionante aqui no texto. O que é que está acontecendo aqui e do versículo 10 para frente? Notem, Lucas está narrando a história, todos os acontecimentos, desde lá a ascensão de Jesus, descida do Espírito Santo, discípulos, apóstolos cheios do Espírito Santo, propagação do Evangelho, igrejas estabelecidas. Ele está sempre falando do que aconteceu. Paulo e Silas, Pedro pregou, Estevão fez isso, Filipe fez aquilo e tal. Mas agora, observe aí, imediatamente procuramos. Primeira pessoa do plural. Lucas agora se integra à comitiva missionária de Paulo, e daqui em diante vai sempre aparecer assim. E meus amados, é interessante que Lucas escreveu o livro de Atos, e ele se junta a essa equipe de Paulo lá em Troade. 3 sessões de Atos, que nós podemos ver, narradas na primeira pessoa do plural. Aqui, capítulo 16, 10 a 17, depois capítulo 20, 5 a 15, e depois capítulo 27, 1 até o 28, 16. Ou seja, Lucas faz parte da comitiva missionária do apóstolo Paulo. E meus amados, a gente olha para o texto e pergunta: 2 vezes o Espírito Santo impediu deles ir na direção que achavam ser melhor. O Espírito Santo direcionou eles para Troade, para ir rumo à Macedônia. E meus amados, observe que esses homens, Paulo, Silas, Timóteo e agora Lucas, entendem a mensagem de Deus, e o texto diz: imediatamente seguiram para o que o Senhor os chamava, ou seja, anunciar o Evangelho lá na Macedônia. Então, outra razão porque eles foram impedidos, não temos. A razão é só que o Espírito Santo dirigiu eles para ir à Macedônia, para que o Evangelho chegasse lá também. Porque Deus disse não a Paulo 2 vezes. Sabe o que eu encontro como resposta? Por conta disso, nós temos agora Lucas fazendo parte da comitiva de Paulo. Nós temos Lucas que escreveu o Evangelho e esse texto. Nós temos Lucas, um médico particular para Paulo, porque ele vai seguir com Paulo agora. E quando Paulo está lá em Roma preso, Lucas está lá com ele, atendendo suas necessidades de saúde. E meus amados, provavelmente Paulo não tinha em mente a ideia da grandeza do plano de Deus naquele instante. Deus estava como que abrindo as portas para o Evangelho através de Paulo, de um continente, a Europa, mais tarde. Ou seja, Deus estava trabalhando um homem que mais tarde ia escrever metade do Novo Testamento, tudo por conta dessa caminhada para entender a visão de Deus, ou a direção de Deus. E meus amados, eu enxergo claramente que Deus sabe o que está fazendo quando diz não. Aprendamos isso. Quando a gente quer sim para os nossos planos e projetos, e Deus disser não,
ele sabe o que está fazendo, como soube fazer aqui com Paulo. Quais aplicações e lições que nós podemos entender desse texto, tirar para nós? Os versículos 36 a 38, nós podemos ver que quando nos sentirmos ou passarmos por desavença, temos que perguntar a nós mesmos: será que eu estou querendo impor a minha vontade e não estou olhando para a vontade de Deus? Talvez a causa da desavença seja a minha vontade querendo ser imposta. Era o que estava acontecendo entre Paulo e Barnabé. Aprendamos com isso. Se está aqui no texto, na Bíblia, é para que a gente aprenda que dois homens separados por Deus, homens crentes com bom testemunho, anunciaram o Evangelho, entraram em desavença. E provavelmente porque um queria impor a sua vontade sobre o outro. Prestemos atenção nisso, aprendamos essa lição. Verso 39, a outra lição para nós: quando estivermos diante de uma desavença, nós devemos nos colocar como aquele que está pronto a ceder, a resolver essa desavença, em nome do zelo do Evangelho especialmente. Uma outra aplicação para nós, versos 40 e 41, Deus age através de nós, mesmo como somos. A gente leu hoje em Isaías, as nossas melhores obras ainda são trapo de imundície para Deus, mas Ele nos pega como oleiro e nos transforma em vaso de bênção. Prestemos atenção nisso, em meio às nossas maneiras de ser, de viver, de pensar com orgulho, com altivez, achando que a gente pode resolver com nossas forças. Prestemos atenção, Deus pode mudar a nossa situação, e aí Ele vai agir em nós, para depois agir através de nós. Foi assim com Barnabé e com Paulo. Note, meus amados, isso eu li em um dos comentários e reproduzi aqui para trazer para os irmãos. Para gerarmos uma desavença, nenhum grau de maturidade é necessário. Observe, para gerar uma desavença, nenhum grau de maturidade é necessário, mas para resolvê-la e impedir a amargura tomar conta do nosso coração, é necessária muita espiritualidade, muita maturidade espiritual. Entenderam? Para uma desavença, não precisa maturidade. Rapidinho ela aparece. Mas para resolver, é preciso maturidade espiritual, especialmente para não guardar mágoa no coração. Uma outra lição para nós, versículos 1 a 5 do capítulo 16, é ver que o Senhor está caminhando com a sua obra. Em meio à desavença, Deus trabalhou com duas equipes agora, e Paulo e Silas, e depois junto Timóteo, e depois Lucas, continuaram a obra chegando à Europa. Ou seja, Deus nos usa aonde Ele quer e como Ele quer. Aprendamos isso. E por último, versículos 6 a 10, precisamos também olhar para fazer planos, mas antes de executar, submetê-los a Deus em oração. Paulo recebeu a visão do homem da Macedônia: passe a Macedônia e ajude-nos. E Lucas registra: assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Deve ser assim conosco. Quando Deus falar conosco, e Ele fala conosco através da sua palavra, imediatamente procuremos obedecê-lo. A Deus seja toda a honra e toda a glória. Amém. Baixe sua cabeça. Quero orar nesse instante. Ó Deus, poderoso Deus, como é bom, Senhor, olhar para a Tua palavra, a Tua revelação, assim como usaste Lucas, o Teu servo, para registrar para nós toda essa história, a desavença entre Paulo e Barnabé,
tudo dirigido por Ti, Senhor, com um propósito maior, proclamar a Tua palavra. Nos livra, Pai, de desavenças, nos faz viver em harmonia, em comunhão, em fraternidade. Todavia, se elas vierem, possamos ser instrumento para resolver a desavença, e não deixar que ela tome conta de nós, criando mágoa e rancor no coração. Nos dá maturidade espiritual cada dia, para resolvermos as desavenças que possam surgir. Usa-nos, conforme usaste Paulo e Timóteo, e Barnabé, e João Marcos, e Silas, e Lucas, e tantos outros na história da redenção. Nos usa, Senhor, para fazermos a Tua obra, para a glória Tua e a proclamação do Evangelho. Pai bendito, nós Te agradecemos, porque a Tua palavra nos instrui a sermos dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Faz isso conosco, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, o discernimento do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Faça a sua oração em silêncio.